Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História. Sim, eu, professor Dalton. Pessoal, lembrando aquele recado de sempre, procura um lugar agradável para você estudar. Sim, você está estudando sozinho, cara, você está estudando em casa, eu tenho que ficar falando isso toda vez, você vai ter que procurar um lugar agradável, sim. Outro recado importante é faça suas anotações. Você precisa me mandar anotações. Eu preciso saber o que você está compreendendo. Se você compreende muito, se você compreende pouco. E aí? Como eu descubro isso se nós estamos distantes? Nesse exato momento eu estou olhando para a câmera do meu notebook. Não estou olhando para você, então eu não sei se você está entendendo. E você está olhando para a tela, eu não sei como é que você está. Se está com a cara boa, cara ruim. Sei nem se você está prestando atenção, né? Vamos lá. Nós vamos começar a falar agora sobre reinos africanos. Como eu disse na última aula, a gente vai começar a dar um destaque aí para esses povos, né, que são vários, né, nesse continente gigantesco e tiveram uma grande influência aí tanto na nossa cultura, quando eu digo nossa cultura brasileira, quanto nessa questão comercial aí do século XV e XVI com as grandes navegações. Para isso a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as rotas transarianas. Pessoal, a África é um continente muito grande, só que uma boa parte da África ela é composta de desertos. Quando eu falo uma boa parte, eu pego assim parte da África do Norte. Aqui no nosso mapa, essa parte de cima aqui da linha, ela é composta de um grande deserto, que é o deserto do Saara. Porém, por mais que seja um grande deserto, a gente vai ver que essa região é uma região de comércio bem ativo. Nós temos vários povos aí que vão habitar essa região e que vão fazer comércio por ela. Por que o comércio vai ser uma coisa tão importante para essa região? Como aqui no texto está citando, para quem está com o livro, você pode usar o seu livro para acompanhar, está na página 49. Ele vai falar que é uma região de clima severo, um deserto muito grande, né? E por isso não tem como plantar. Porém, por não ter como plantar, a gente vai ver que eles vão desenvolver aí o comércio, chamados de povos beduínos, povos que são nômades, eles ficam indo de uma região para outra do deserto. Por que é importante a gente destacar a questão do clima nessa região? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como plantar porque chove no máximo 30 dias por ano. Por conta de tempestades de areia e outras coisas, é um local quase que inabitável. Poucas espécies sobrevivem lá. E os comerciantes eles vão usar essas rotas entre parte da Europa até chegar aos povos, os reinos africanos nessa região. Aí ele dá um destaque no texto para o uso do camelo. O camelo ele é um animal capaz de fazer a travessia no deserto por vários fatores. Primeiro, porque ele suporta as altas temperaturas da areia e do clima. O camelo fica até 40 dias sem beber água, né? É um animal forte, então ele consegue carregar muitas coisas. E a gente vai ver que o camelo vai se tornar aí um animal que é símbolo até de riqueza. Uma pessoa hoje que mora nessa região e tem muitos camelos, ela é uma pessoa rica. Ele vai dizer ainda mais, as rotas comerciais que atravessaram o Saara, chamadas rotas transarianas, permitiram a comunicação e a troca de mercadorias entre os habitantes da África mediterrânea, ou seja, abaixo dessa linha aqui, essa linha azulzinha, né? E os povos do deserto e os grupos que viviam nas regiões de savanas e de florestas tropicais ao sul do Saara. Ou seja, abaixo do deserto, no continente africano, a gente tem sim regiões de grandes florestas. Aí é geografia. Se você traçar uma linha, no mapa chamado de linha do Equador, você vai ver que uma parte para cima e uma parte para baixo é muito quente. Só que um pouco mais abaixo da linha do Equador, a gente tem regiões de grandes florestas. Exemplo, no continente americano, mais especificamente América do Sul, abaixo da linha do Equador, a gente tem essa região da floresta amazônica, uma região de grandes florestas. Se você traçar uma linha até o continente africano, você vai ver que existem as florestas na região do Congo. São grandes florestas também. Da mesma maneira que a gente vai ter savanas. Cadê no texto? Ele mostra aqui, savanas. Savanas são regiões de vegetação um pouco mais baixa, um pouco mais rasteira. Os leões não são os reis da floresta, são os reis da savana, beleza? E aí ele vai destacar que as mercadorias que eram mais encontradas nessa região, que era o sal. Aí você pensa, sal, professor? Quem vai comprar sal?
A alimentação básica do ser humano ela é composta de sal. Se você não come sal, você vai ter problemas de saúde. Sim, você precisa de sal. Ouro, nós vamos falar de reinos muito poderosos na África que tinham como principal produto ouro, alguns tipos de tecido, alguns gêneros alimentícios e pessoas escravizadas. Esse ponto eu vou dar um destaque um pouquinho maior. Quando a gente fala de escravidão na antiguidade, vocês estudaram lá no sexto ano, sobre Grécia, sobre Roma, já existia escravidão. Só que vai chegar um momento que a humanidade vai focar a escravidão no povo negro, no povo africano. Só que é muito fácil condenar a escravidão dos europeus sem entender o contexto histórico da África. Dentro da África já existia escravidão, muito antes das grandes navegações. Então, assim, os europeus erraram, usando a mão de obra escrava, mas dentro do continente africano já existia escravidão, beleza? Deixa isso registrado aí. Seguindo aqui, ó, nós temos um mapa, né, como eu citei para vocês, mostrando algumas rotas comerciais desses povos. Cidade de Ceuta, cidade que é mais próxima do continente europeu, que vai ser dominado pelos europeus finalzinho ali do século XIV, início do século XV, né? Não, perdão, contrário. Finalzinho do século XV, quase início do século XVI, acho que 1480, não vou lembrar o ano exato agora, ela vai ser dominada. E aqui você tem outras regiões, outras cidades por onde esse comércio vai passar. Toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui de cima é um grande deserto, mas existem pequenos oásis. Oásis são regiões onde tem concentração de água, logo pode ser efetuado a plantio, agricultura. Vou descer algumas páginas aqui, porque eu vou vir para essa parte aqui. Vamos lá. Quando nós falamos de islamismo, que é uma coisa que vocês já tiveram na outra aula, a gente tem que entender por que essa religião vai se tornar importante para esses povos. Dentro do continente africano, eles vão ter um contato com a cultura islâmica, que surge também lá no Oriente Médio. E essa religião vai ser trazida para eles nos vários conflitos que eles vão ter com esses povos, e ela vai acabar se tornando uma religião quase que oficial de muitos reinos. O islamismo tem como principal profeta Maomé, que vocês já tiveram aula sobre isso, não foi eu, mas tiveram aula sobre isso, e o principal livro vai ser o Alcorão, que vai ensinar como eles devem viver, como eles devem se comportar. Então você tem hoje, tanto na Ásia quanto na África, vários povos, vários reinos ainda que existem, né, países e tudo mais, que são muçulmanos, né? Povos que seguem o islamismo são chamados de muçulmanos. E dentro dessa ideia aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essa escravidão nas sociedades islâmicas. Porque aí você pensa, professor, mas a religião não vai ser contra a escravidão? Se você já estudou, né, sobre os povos católicos na Europa e tudo mais, tinha escravidão. Por que a escravidão ela vai ser permitida? Eles vão achar dentro da religião brechas para que permitam isso. E aí no texto ele diz o seguinte, ó, a escravidão estava presente em várias sociedades africanas islamizadas, ou seja, que se tornaram islâmicas, elas não começaram como povos islâmicos. Os escravizados desempenhavam diferentes funções, muitos deles prestavam serviços, eram militares, outros serviços domésticos. Além disso, havia aqueles que trabalhavam nas minas de sal, na agricultura e na produção artesanal. Ter o escravo não significa que ele está ferindo um princípio religioso, porque dentro da história da Bíblia, você vai ver que pessoas importantes tiveram escravos. Aí você fala, professor, isso é sério? Isso é sério. Então, por um princípio religioso, eles poderiam ter escravos, mas eles tinham que tratar o escravo assim de uma maneira civilizada. Então a gente vai ver que esses escravos eles vão estar trabalhando, né, em algumas atividades que não eram atividades consideradas dignas desses seus senhores. E começando a falar mais especificamente sobre os reinos, a gente vai começar com o reino de Gana. O reino de Gana foi fundado no século VI por povos do deserto. Quando eu falei para vocês lá no começo de povos beduínos, eu estou falando desses povos que vivem nessa região do deserto, que eram povos mais ou menos nômades, seminômades que eles chamam. E eles vão ficar aí nessa região entre o deserto do Saara e os rios Senegal e Níger. É importante a gente lembrar que sem água não tem sobrevivência, beleza? Então, por mais que eles habitem regiões do continente africano, eles vão procurar regiões próximas de rios.
Um principal rio que vocês estudaram sobre ele no ano passado é o rio Nilo, que é um rio que corta praticamente quase todo o continente africano, é o segundo maior rio do mundo, só perde para o rio Amazonas. E outros rios também existem nessa região que vão dar aí a sobrevivência para eles. Eles falam que as principais cidades de Gana eram Kombi-Salé e Tengadous, né? Os habitantes de Gana eram conhecidos como Soninks. Eles vão praticar basicamente agricultura e comércio. Lembrando que a agricultura nessa região não vai ser de todos os gêneros, né? Pela questão da temperatura, do calor. E esse comércio ele vai ser de ouro, vai ser de marfim, vai ser de alguns produtos, né? Do gênero alimentício, tecidos, coisas que vão ser produzidas nessa região. Ele destaca aqui a exploração aurífera, que vai ser aquela que vai trazer grande prosperidade ao reino. Pessoal, o continente africano é um continente riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em minerais. Tem muito ouro, né? Tem muitas pedras preciosas. Isso vai fazer com que estes reinos sejam reinos poderosos, porque eles vão extrair esse ouro e vão vender esse ouro para outras regiões, trocando por comida, trocando por outros produtos, e isso vai fazer com que sejam reinos poderosos, mas também vai fazer com que sejam reinos cobiçados. Outras pessoas vão querer invadir esses reinos por conta dessas grandes reservas de ouro aí. Beleza? O soberano do reino era chamado de Gana. Então, sim, o reino de Gana tem esse nome porque a pessoa que comandava era chamada de Gana. Seus súditos lhe deviam tributos e eram obrigados a prestar serviços militares em tempo de guerra. Então ele vai falar o quê? Basicamente a população ela tem que pagar presentes, tributos aos reis, ao rei, a pessoa que governa, e se caso haja uma guerra, eles têm que participar. É como se fosse hoje. Hoje, se começar uma guerra, todo mundo que já tem idade para se alistar tem que participar da guerra. Seguindo, ele vem falar aqui um pouquinho sobre... os servidores do reino. Ele vai mostrar que mesmo que o reino de Gana tivesse à sua disposição um grande número de pessoas, eram vários setores dentro daquela sociedade. Por mais que a gente pense que a África não era desenvolvida, não era evoluída como era a Europa, isso é uma visão muito errada, tá? Já existia dentro da África reinos muito grandes e muito organizados, só que as características arquitetônicas, ou até mesmo a questão da forma como se vestiam, eram diferentes daquelas, né, que existiam na Europa. Militarmente, o reino dispunha de um grande exército formado tanto por povos aliados como por povos que haviam sido subjugados. Quando eu falo de um reino, eu não estou falando de uma única cidade, eu estou falando de um conjunto de cidades. E por conta disso, a gente tem que entender que alguns povos eram dominados e os povos dominados eram obrigados a ajudar. Ajudar de que maneira? Cedendo soldados, cedendo ferramentas, armas, coisas do tipo. Então acabava que esse exército se tornava um grande exército. Ele diz aqui ainda, o papel do exército era fundamental para a manutenção do reino, já que além de defender o território de ataques inimigos, era o responsável pela conquista de novos sobados. Aqui ele tem a explicação do que é um sobado, beleza? Qual a importância desse exército? Uma vez que eu conquisto um reino, eu também sou responsável por proteger parte desse reino. Então o exército ele vai atender a necessidade de todos ali naquela região. Não é só, eu não quero ajudar, eles nos conquistaram. Não, mas eles também vão proteger as nossas terras a partir do momento que eles nos conquistaram. Próxima aula, eu já vou falar de outro reino africano. Me manda as anotações desse aqui, é uma explicação mais curta, eu não vou conseguir dar tanta ênfase para todos os reinos, porque eu vou falar de 5 reinos diferentes, beleza? Até a próxima aula.